Olá, gente, tudo bom? Estamos aqui falando no auge dos acontecimentos de Jerusalém. A gente ainda vai ter mais informações sobre isso. André Lieberman, do GAVA, do IB, LGBT IB, vai falar conosco mais detidamente sobre o que está acontecendo em Jerusalém. Eu só queria fazer tratar de alguns pontos importantes, né? Jerusalém hoje marca uma das semanas mais difíceis, mais tensas dos últimos tempos, né? Algumas questões aconteceram de cair, algumas datas importantes aconteceram de cair esse ano próximas, né? O final de Ramadã, o dia da Nakba, que os palestinos homenageiam 48, e a derrota deles e a perda deles do território que vai virar Israel, e Yom Yerushalayim, o dia em que os judeus comemoram a unificação de Jerusalém. Agora vejam bem, essas três datas juntas são datas que marcam um pouco o que a gente pode chamar de questão fundamental para o saída do conflito palestino-israelense. São datas que marcam a relação profunda entre a história daquele lugar com a religião naquele lugar. A religião não como autônoma, mas a religião como sendo instrumentalizada pelo nacionalismo, não é? A ideia de que palestinos e muçulmanos vêm rezar aos montes no dia mais importante do ano para eles, é o dia em que, segundo a tradição muçulmana, o Corão foi dado, desceu à terra, né? Então, o dia em que os portões dos céus ficam abertos. Rezar na mesquita de Al-Aqsa é, nesse sentido, muito importante na tradição islâmica. Então, palestinos e cidadãos israelenses árabes descem dos ônibus em direção à mesquita de Al-Aqsa. Isso é visto com muita suspeição por grande parte da sociedade israelense. A ideia de palestinos irem rezar, de muçulmanos irem rezar, é vista com uma certa suspeição, né? Que é um tema importante para a gente tratar, para o André tratar. E o que tem acontecido é que essa suspeição, e por que não dizer um certo racismo que tem fundo nacionalista, mas que a religião é utilizada como referência, acaba causando um tensionamento ainda maior. Se fecha os portões, se proíbe gente de circular. Tem hoje, esse ano, cerca de 100 mil pessoas indo para Jerusalém. As pessoas não poderiam circular, os muçulmanos que vão revelar. Então isso criou um tensionamento de semana passada. O Yom Yerushalayim, o dia de Jerusalém, tem se transformado num dia muito sectorial em Israel, né? São setores muito específicos que comemoram Jerusalém na chamada Caminhada das Bandeiras, que teoricamente é uma caminhada pela homenagem à unificação de Jerusalém, mas só que nos últimos anos tem tido um perfil violento. As pessoas caminham por Jerusalém batendo nas lojas dos árabes na feira muçulmana, no bairro muçulmano de dentro de Jerusalém, o que também cria um tensionamento. Mas o mais importante, e eu acho que isso a mídia aqui no Brasil vai ter dificuldade de perceber, há um processo de disputa por um território que é um território muito complicado no leste de Jerusalém, que o André vai falar sobre isso, né? Sheikh Jarrah é um bairro que é o antigo bairro que fica no leste de Jerusalém, que foi habitado depois de 48 por refugiados palestinos que vêm de dentro de Israel, e Israel começa a existir em 48, eles vão habitar para dentro de Israel isso, vão morar nesse território. Esse território tinha sido um bairro judeu antes de 48, Shimon HaTzadik. Então tem uma situação em que, olha só que interessante, 48, Nakba e a independência de Israel, segundo as duas narrativas, acabam influenciando essas situações de tensionamento. Além disso, você tem a percepção de centenas de milhares de pessoas chegando para rezar em Al-Aqsa como uma ameaça para a ordem pública e não como um ambiente de ritual religioso. Além disso, você tem datas nacionais caminhando em direção a se encontrarem, não é? Uma data religiosa que é móvel durante o ano,
e Yom Yerushalayim, que também é móvel durante o ano, justamente esse ano caem uma atrás da outra, o que pode causar uma ressignificação disso tudo, pode estourar. E tem uma situação muito interessante, que é a situação de que há um processo de normalização na sociedade israelense, tirando Jerusalém, que é a ideia de que provavelmente os árabes vão fazer parte da próxima coalizão, o que cria nas bases fundamentalistas, nas bases religiosas de lado a lado, uma sensação de perda de controle. O que eu queria dizer, eu acho que o André vai voltar a falar sobre isso em breve, é que em algum sentido, o que pode acontecer essa semana, que pode ser muito grave, espero que não seja, é uma demonstração de como os fundamentalistas, os extremistas, podem, em alguns momentos, ter a capacidade de sequestrar a sociedade como um todo. No caso, fundamentalistas islâmicos e fundamentalistas judeus sequestrando o processo de normalização ou tentando sequestrar o processo de normalização, utilizando referências muito específicas dos anos de 48 e de 67, de Nakba e Atzmaut, de Nakba e independência e de unificação de Jerusalém, para fazer com que haja explosões de violência e tensionamento. É isso. Obrigado, gente.